Olá pessoal, aqui é o Lucas e chegamos aos 5.000 inscritos no nosso canal do YouTube. Então, como forma de agradecimento, vou responder aqui algumas perguntas que recebo frequentemente sobre AutoCAD e projetos. Então, vamos lá? Então, a primeira pergunta é: por que continuar utilizando o AutoCAD? Essa é uma pergunta que eu recebo sempre, que há uma dúvida entre os profissionais sobre o uso que vem diminuindo do AutoCAD, né? Se é interessante continuar utilizando e tal. Como eu já disse em outros vídeos e artigos e tudo mais, o AutoCAD ele continua sendo muito utilizado ainda. Principalmente, e 95% dos seus trabalhos é para projetos técnicos, né? Tudo que é de desenhos em 2D, as plantas, layouts, ele acaba sendo o software mais utilizado. Se ele é o melhor para isso, na minha opinião, ele é o melhor para fazer projetos em 2D. O que o pessoal que utiliza as novas metodologias questionam é justamente a necessidade de ter um projeto em 2D. Então, para quem trabalha com a arquitetura, civil, entre outras áreas, tem um software, o Revit, por exemplo, que faz uma maior integração entre projetos 2D e 3D, né? Então, já se gera um projeto em 3D, né? E se precisar de uma planta, né, de uma planta baixa, por exemplo, ele já é só colocar em vista superior. Então, esse software Revit ele é muito mais potente do que o AutoCAD, faz tudo que o AutoCAD faz e muito mais. Porém, há uma curva de aprendizado para a mudança de um software para outro. E também a questão do AutoCAD ter uma popularidade maior, né, porque já está aí há 30 anos no mercado. Apesar que os outros softwares também já têm um certo tempo de mercado, mas não tanto quanto o AutoCAD, não é? E que na prática, para projetos técnicos em 2D, ele ainda vai ser utilizado, né? Porque a maioria das empresas ainda não conhecem as novas metodologias e também algumas que conhecem ainda têm um certo receio pela questão da curva de aprendizagem, do tempo que vai precisar para aprender, do investimento que vai ser feito, né? Então, para ser bastante prático, para que utilizar o AutoCAD? Porque o AutoCAD ele ainda tem mais demanda de trabalhos para projetos técnicos. A gente sabe que para projetos em 3D já é uma outra questão, que sim, é preciso um software mais potente no caso de uma produção maior de projetos, né? Há um pequeno espaço para o AutoCAD em 3D, que a gente vai falar mais à frente. Mas, para resumir, há muito mais demanda para projetos técnicos, por isso que é interessante ainda aprender e utilizar a metodologia do AutoCAD para esse tipo de projeto. Até quando que ele vai ser necessário, a gente não sabe, porque os órgãos continuarão sempre precisando de projetos técnicos, né, como a prefeitura, corpo de bombeiros, entre outros. O AutoCAD ainda vai ser o melhor para esse tipo de trabalho, o melhor no sentido de ser mais conhecido e ter mais demanda. Ao passo que não por isso que a gente vai pensar apenas na questão da demanda. Então é interessante também, em paralelo, aprender as novas tecnologias. Pode ser um complemento para o seu conhecimento próprio. Então você vai utilizar o AutoCAD por uma questão de mercado, mas você também aprende outros softwares para que, se o mercado ter uma mudança, você já esteja preparado. Mesmo que ainda hoje também há demanda para esses outros softwares, claro, né? A questão é uma questão de quantidade mesmo. Mesmo que você pense não só na questão do mercado e de conseguir trabalhos e tudo mais, aprender o AutoCAD, né, da sua melhor forma vai abrir a mente para aprender as novas tecnologias também, os novos softwares. Então, novamente resumindo, o AutoCAD ainda tem muito mercado, as pessoas ainda precisam dos projetos feitos em AutoCAD, né? E vemos que ainda vai ser assim por um certo tempo. Então, é muito interessante, sim, continuar utilizando o AutoCAD. A segunda pergunta é se há um padrão para começar os desenhos. Uma vez trabalhando com o programa, precisamos ver qual é a melhor forma para iniciarmos os nossos projetos. Sabemos que aqui na tela inicial, ao clicarmos em Start Drawing,
vamos iniciar um novo projeto baseando em um template, que é um arquivo modelo pré-configurado. Ao abrirmos um arquivo novo, não abriremos um arquivo totalmente em branco, ele já vem com as configurações feitas, não é? Então, para saber qual é o modelo, qual é o template, né, que está sendo aberto, a gente entra aqui na lista. Então, a gente tem aqui esses modelos aqui, que geralmente utilizamos para trabalhos em 2D, o ACAD.dwt ou o ACAD ISO.dwt. Então, .dwt é a extensão para arquivos template. Mesmo abrindo um arquivo novo com base nesses templates, vai ser preciso fazer várias configurações, como as configurações de conta, de layer, de folhas e assim por diante. O ideal é ter o seu próprio arquivo template com as suas configurações, as que você mais utiliza. Então você abre um arquivo em branco, faz todas as configurações que você normalmente faz e salva esse arquivo com a extensão DWT. Então você vai ter um arquivo modelo para você iniciar sempre a partir desse modelo. Então você não vai precisar fazer todas as configurações novamente a cada projeto que você for trabalhar. Se você tem dúvida nesse processo, tem vídeo no canal, tá? Então como criar um template. Então nesse vídeo eu mostro como fazer todo o processo, tá? Para configuração e depois salvar o arquivo com a extensão DWT lá na pasta de templates. Então você precisa reservar um tempo para fazer a configuração desse arquivo, mas que vai fazer você ganhar bastante tempo na criação dos seus projetos. Então as suas principais configurações vão estar prontas. Então a melhor forma para iniciar projetos é a partir de um arquivo modelo próprio. Utilize uma versão mais antiga e a forma clássica de menus. Preciso mudar? Se você utiliza uma versão mais antiga, com os menus em cima, né, da forma clássica e aos lados, não necessariamente você precisa mudar, mas é sempre interessante você utilizar as versões mais atuais por ter uma forma mais simplificada de trabalho. Então, como eu já disse em outros vídeos, muitos ainda utilizam a forma antiga porque acham que essa forma aqui com os menus em cima, a forma com o menu Ribbon, né, ela vai ocupar muito o espaço da tela. Mas você pode otimizar a sua interface de trabalho para que ela fique mais prática, né? Então você retira alguns itens que possam atrapalhar o trabalho, né, dentro da interface. Então é interessante sim você utilizar essa forma do menu Ribbon, né, esse menu superior, que vem desde a versão 2009, 2010, mas que a partir de 2015 que realmente está bem mais prática para utilizar. Então se você ainda utiliza uma versão antiga, com a forma clássica, tente se habituar a essa nova forma de trabalho, utilizando os comandos aqui do menu superior, aliado com as teclas de atalho dos comandos, que vai facilitar bastante o trabalho. Então, se você consegue criar os seus projetos com facilidade numa versão antiga, não necessariamente você precisa mudar, mas é muito interessante que se habitue a uma nova forma de trabalho das versões mais recentes. Tenho dificuldade com a interface, ajuste da tela e com as formas de selecionar. Sabemos que a interface inicial, quando instalamos o programa, não é a melhor para trabalharmos. Por isso fazemos alguns ajustes aqui para podermos trabalhar melhor. Tem um vídeo no canal onde eu mostro esses ajustes, os vídeos sobre otimizações. Resumindo, é apenas retirar aqui alguns elementos que não iremos utilizar. Então vamos aqui no menu View e podemos tirar aqui, por exemplo, no Navigation Bar, que é essa barra aqui do lado, o View Cube, né, que é esse cubinho que ficava aqui ao lado, e o CS Icon. Para quem trabalha com coordenada, pode deixar, e mesmo quando formos fazer algum tipo de trabalho que necessita do CS, a gente volta a ele. Então a gente pode tirar aqui também a File Tabs, aqui, que seriam essas abinhas aqui de arquivo, né? Então, se tiver mais de um arquivo aberto, ele vai mostrando aqui essas abinhas, mas que ocupam um certo espaço da tela. Então a gente desabilita também e navega pela barra de ferramentas se tiver mais de um arquivo aberto. Aqui a barra de comandos também a gente pode fixar lá abaixo para que não fique solto aqui. A gente pode mudar aqui a cor padrão e fundo. Vamos aqui no menu arquivo, aqui em Options, viemos aqui em Display Colors e trocamos aqui o contexto, botões de modo Space, aqui do outro lado a cor, colocamos o Black para que fique um preto nítido. Então Apply e Close e OK. Então assim temos uma tela mais nítida,
né, para conseguirmos visualizar melhor. Então esses são alguns ajustes bem básicos para melhorar a tela. Agora quanto às formas de seleção. Então quando temos aqui alguns desenhos que precisamos selecionar, então a gente tem duas formas de selecionar. Então da direita para a esquerda, que é essa seleção verde, tá? E da esquerda para a direita, que é a seleção azul. Tá? Qual é a diferença? Na seleção da direita para a esquerda, a verde, por onde o mouse passar, ó, ele vai selecionar. Então, só de ele encostar no objeto, ele já seleciona. Tá? Então, onde o mouse passa, ele encosta nos objetos e já seleciona. Já na seleção azul, que é da esquerda para a direita, tá? Ele só vai selecionar os objetos por onde o mouse passa por completo. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu só encostar nos objetos, ó, ele não vai selecionar. Se eu passar um pouco mais, por exemplo, nesse círculo, ele já selecionou, porque ele passou por todo o círculo e não selecionou o quadrado. Desta forma, eu tenho mais controle do que eu quero selecionar. Se eu quero fazer uma operação aqui com todos os objetos, aí tanto faz uma forma ou outra. Mas se eu quero fazer uma operação apenas com um objeto interno, aqui, por exemplo, o círculo, eu posso selecionar apenas o círculo utilizando a seleção azul da esquerda para a direita. Então essas são as duas formas de selecionar. Então da direita para a esquerda, a verde, onde pega tudo por onde o mouse passar, e da esquerda para a direita, a azul, que só seleciona onde o mouse passa por completo no objeto. E a partir da versão 2015 veio essa forma de laço, né, que você fica segurando o mouse e aí você vai com mais precisão para selecionar. Na prática, você pode continuar utilizando as duas formas mesmo, a azul e a verde, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Tá? Essa forma de laço aqui, na prática, não se usa muito. O problema é que você pode ficar segurando o clique do mouse e não conseguir fazer uma seleção correta. Então, para fazer a seleção normal aqui, dos dois lados, ó, você clica e solta o botão do mouse, tá? Para você conseguir selecionar das formas mais tradicionais aqui. Então, quando você fica com o clique segurado, você vai entrar nessa forma de laço aqui, mas que é melhor você utilizar as formas tradicionais mesmo. Na prática, não tem nenhum grande motivo para utilizar essa forma de laço aqui. Recebi um arquivo para fazer alteração. Como proceder? Quando você recebe um arquivo para fazer modificações sobre ele, a recomendação básica é que você não trabalhe nesse arquivo. Você abra o seu modelo, copie o desenho e cole sobre o seu modelo. Assim você evita ficar com configurações desse arquivo original, que podem ser configurações que não sejam muito úteis, e você consegue manter o seu padrão de projetos. Então, se o seu modelo já tem as folhas, já tem as cotas todas configuradas, isso vai facilitar bastante. Então, digamos que você recebeu esse projeto, você vai então copiar, e não é o comando copy, é a cópia para fora do arquivo, né? Então podemos utilizar aqui o Ctrl C, e aí você faz um Ctrl exemplo para abrir um novo template, né? Um novo modelo. E aí você seleciona o seu modelo, caso não tenha, pode colocar no ACAD ISO, que ele ainda vai estar melhor do que o desenho original, e aí você cola com o Ctrl V. Depois de fazer o Ctrl V, você pode fazer o Zoom Extend aqui, e aí você trabalha em cima desse projeto já dentro do seu arquivo com as suas configurações. Então essa é a recomendação básica. Essa recomendação também vale, como já disse em outros vídeos, quando você está com um arquivo que está travando muito, aí você também copia e cola num novo arquivo. Tá? Sempre quando você tiver problemas com um arquivo, você pode copiar o desenho principal e colar num arquivo novo. Aí você atualiza e coloca dentro do seu padrão de trabalho. Ou se não tiver, para um arquivo em branco padrão do CAD. Sob impressão. Sei que tem as abas Layout, mas faço apenas no Model. Tem problema? Como já comentei nos vídeos sobre impressão aqui do canal, se você for fazer uma impressão básica só para um rascunho ou para alguma anotação, você não precisa criar uma folha, né? Então você pode vir aqui na própria tela Model, né? Fazer o comando de impressão e vir aqui escolher a impressora, né? Escolher a impressora, escolher o papel e aqui o que plotar, né? Você pode colocar por Window. Então você coloca o Window e abre uma janela aqui
para pegar o que vai ser impresso, né? Então, dessa forma, você faz a impressão básica, né? Só para um rascunho e alguma anotação. Mas, quando você vai fazer um projeto técnico, é necessário que esteja dentro de uma folha, né? Dentro de formatos padronizados. Então, é necessário ter as folhas prontas para que você coloque, então, o seu projeto. Às vezes, você pode ter o formato da folha aqui dentro da tela Model. E aí você coloca o seu desenho dentro e faz a impressão da mesma forma, abrindo a janela. Com isso, você pode ter alguns problemas para fazer ajustes de escalas, né? De ajustar as proporções do seu desenho para a folha. Então, quem costuma fazer desta forma, costuma fazer algumas contas para ajustar a escala tanto do desenho quanto da folha, né? Então, acaba que não é um processo muito prático. O AutoCAD ele tem a forma pelas abas Layout aqui, onde você configura as folhas e faz a impressão correta. Mas mesmo aqui dentro das abas Layout, é preciso configurar corretamente os padrões e deixar cada aba dentro de um padrão, para que você não precise abrir essa janela toda vez que forem imprimir. Porque também muitos costumam ter os formatos de folhas todos dentro de uma única aba, né? Então, fica aqui os vários formatos, só que na hora de imprimir, mesmo com as viewports, vai ser preciso criar uma janela para definir o que vai fazer parte dessa impressão, tá? Então, o correto é deixar cada formato desse dentro de uma aba diferente. Então, por quê? Para que você não precise abrir janela de impressão. Ele vai imprimir toda a área branca aqui, né, que ele chama de layout. A gente retira essa viewport padrão aqui, né, e aí a gente vai criar as nossas próprias margens, vai retirar essas margens padrões aqui, que está em tracejado, tá? Então a gente cria as nossas margens, cria as nossas viewports e deixa para imprimir sempre a opção layout, né? Lá na tela de impressão, aqui em Watch to Plot, né, onde que vai ser impresso, a gente deixa na opção layout, que ele vai imprimir então toda a área branca. Então, independente do tamanho da folha, ele vai imprimir toda a área branca aqui de layout. É a forma mais prática para você ter os formatos configurados e deixar cada um dentro de uma aba, tá? Então, não utilizamos o Model para que não seja preciso fazer contas para ajustar o desenho na folha. Mesmo nas abas Layout, também não vamos deixar os formatos aqui todos dentro de uma aba. Vamos deixar cada aba configurada para um tipo de formato, tá? Então você pode deixar todas as folhas no seu modelo, no seu arquivo modelo, ou você deixa um arquivo separado só com as folhas e aí você importa para o seu desenho somente a que você desejar. Então, todo esse processo tem videoaula no canal de como criar as folhas, como imprimir corretamente e também de como puxar as folhas de um arquivo, tá? Num vídeo sobre dicas de impressão. Eu vou deixar na descrição toda a playlist de plotagem e impressão para que você possa acompanhar. Altere as características dos objetos pelas layers, propriedades ou na pena de impressão. Sabemos que aqui no AutoCAD podemos trocar as características dos objetos, como cor, espessura ou tipo de linha, entre outras características, mudando as camadas ou trocando aqui pelas propriedades, ou ainda lá na pena de impressão ao final. Então, a recomendação é que a gente dê prioridade para as layers, para que a gente tenha um projeto mais organizado também, tá? E não se perder entre os objetos. Então, por exemplo, eu tenho aqui um contorno de um objeto e uma linha. Então, eu vou entrar aqui em Layer Properties para criar uma nova layer, tá? Então, eu vou colocar aqui New Layer, dar um nome e trocar a sua cor. Vou colocar aqui uma nova cor. No tipo de linha, Line Type, eu vou continuar padrão e na Line Weight, né, no espessura de linha também. Criei uma camada, apenas mudei a sua cor. Então, eu vou colocar todos os desenhos, todos os objetos dentro dessa camada. Então, digamos que todo o desenho vai ficar dentro dessa camada, mas que essa linha do meio, eu quero que ela seja tracejada. Então, se eu quero que essa linha seja tracejada, eu preciso criar uma layer com o nome tracejado e o tipo de linha tracejada. Porque se eu apenas selecioná-la aqui
e mudar pelas propriedades, eu vou ter que também mudar a sua cor. Então, se eu vou ter que mudar duas características aqui, é provável que em um desenho grande eu me perca dentro dos objetos. Então, eu venho aqui e crio uma nova camada com o nome tracejar. Agora, se todo o desenho está dentro dessa camada, eu quero que apenas essa linha, que poderia ser um único objeto dentro de um projeto grande, por exemplo, tenha a linha um pouco mais grossa, não necessariamente eu preciso criar uma nova layer para ela. Então eu posso clicar aqui e vir aqui, né, na segunda opção, mudar a espessura somente dessa linha. Então eu tenho aqui as espessuras e aí eu escolho uma espessura diferente somente para essa linha. Essa diferença de espessuras eu só vou ver na hora da impressão. Como era um único objeto dentro do desenho, eu não necessariamente preciso criar uma nova layer para ela, porque eu apenas mudar a propriedade desse objeto não vai fazer com que eu me perca no desenho. Agora no tracejado já é interessante que criar uma nova layer, porque eu não posso deixar o tracejado da mesma cor do desenho. Nesse caso que ficou com a mesma cor, eu apenas mudei a espessura, então por isso eu não criei uma nova camada. E ainda no final, na tela de impressão, eu posso criar uma nova pena. Posso clicar aqui ao lado, botãozinho de editar, e aí eu posso mudar as configurações aqui, como vai ser impresso esse desenho. Então, por exemplo, na cor 1, que é a vermelha, eu quero que tudo que tiver vermelho vai imprimir preto. Selecionado cor 1, eu venho aqui e escolho Black. Tudo que tiver dentro dessa cor 1 vai imprimir preto. Eu posso definir cor, eu posso definir aqui a espessura da linha também, então tudo que tiver dentro dessa cor também posso escolher uma espessura diferente, um tipo de linha diferente e todas essas outras características aqui. Então tem um vídeo no canal onde eu mostro como criar essas penas de impressão, que elas vão ser mais utilizadas nesse tipo de trabalho, onde eu tenho uma configuração padrão, por exemplo, para um órgão como prefeitura ou mesmo corpo de bombeiros, alguma coisa assim, que eu já tenho uma certa padronização de cores e espessuras. Então, eu deixo já uma pena pré-estabelecida e aí, independente do meu desenho, na hora de imprimir, ele vai seguir a pena. Tá? Essa é uma outra situação, mas dentro do desenho, vamos fixar a ideia de camadas das propriedades. Espero que tenha ficado claro, mas se ficou com alguma dúvida nesse tópico, você pode colocar aqui nos comentários também. Há um padrão para os estilos de cota e as unidades de medida. A primeira coisa que precisamos entender sobre medidas é que o AutoCAD não tem uma unidade padrão. A gente que vai interpretar de acordo com o nosso desenho, se é metro, centímetro ou milímetro. E isso vai interferir na hora de fazer a configuração dessas cotas. Então aqui eu tenho 3 desenhos utilizando os estilos padrões de cota, que já veio no modelo inicial. Tá? Então, digamos que esse desenho menor aqui seja um desenho de uma sala. Então, para quem trabalha em arquitetura, em civil, que utiliza a unidade de metro. Quando criamos um retângulo aqui de 10 por 5 e cotamos, as cotas padrões vão ficar desse tamanho. Então, a gente precisa ajustar para que elas fiquem menores de acordo com o nosso desenho. Já num desenho aqui, que pode ser interpretado como centímetro, então temos aqui uma peça de 50 por 10. Então fizemos um retângulo de 50 por 10 e colocamos as cotas padrões, já ficaram com um tamanho melhor. Então vai ter que ajustar, mas é pouca coisa. Já num caso de um desenho em milímetro, de uma peça medindo 100 por 50, quase não vai ser preciso fazer ajuste das cotas. Poderíamos ficar com esse tamanho aqui mesmo. Então isso acontece porque o modelo que iniciamos ele já está pré-configurado para que seja mais utilizado por quem trabalha com centímetro e milímetro, por causa da proporção do tamanho das cotas. Mas, se a gente trabalha com metros, a gente vai fazer um ajuste um pouco maior. Ele vai entender que 10 por 5 é uma coisa muito pequena. O programa não vai entender isso como uma unidade de medida metro, por exemplo, de saber que isso é 10 por 5 metros. Mas que simplesmente é 10 por 5 medidas. Né? Então, 10 e 5 são medidas pequenas, por isso, dentro desse estilo padrão, ficaram as cotas grandes para a proporção do desenho. Ao contrário desse outro aqui, esse desenho aqui ele vai entender que é 100 por 50, então ele já ajusta melhor dentro desse modelo padrão. Números maiores vão ficar melhor para o modelo padrão.
Então, números menores, números pequenos, né, que a gente usa em metro, a gente vai precisar configurar diminuindo bem os seus tamanhos. Então, vamos entrar na janela de configurações, dentro aqui do menu Annotate, aqui na setinha do menu Dimension, né, nessa setinha aqui da direita, ou mesmo lá em Home, o atalho de Enter, tá? Onde a gente entra nessa tela de configurações de cota, Dimension Style Manager. Dentro do modelo que está sendo utilizado, aqui é o modelo ISO 25, a gente vai modificar então. Clicar em Modify, e aí a gente pode começar então com as linhas, ajustando as linhas, depois os símbolos, né, que são as flechas, depois o texto, que é o número, e aí os valores que a gente vai colocar não tem um padrão, a gente vai seguindo um teste, né? Então, se a gente está trabalhando em metro, então vai precisar diminuir bastante. Então, em lines, então eu venho aqui em Extend Beyond Lines, ó. Então eu vou diminuir esse número aqui, 0.1, por exemplo. No Offset from Origin, 0.1 também. Tá? Então eu vou dar um OK, vou fechar aqui. Ó, então essa distância entre a cota e o desenho já diminuiu e a extensão da linha também. Vou continuar configurando, vou colocar números pequenos porque eu quero, né, que diminua bem a proporção da cota. Então na aba símbolos aqui, em Arrow Size, eu vou colocar aqui 0.2. Tá? Então para ajustar o tamanho da seta. E em texto eu vou colocar aqui também 0.3 e o Offset from the Line lá embaixo 0.1, tá? Então, vou dar um OK, fechar aqui. Ó, então, já diminuiu bem. Aí, eu vou ajustar a posição da cota aqui manualmente. Posição da cota aqui. Então, diminuiu o número, diminuiu a distância do número para a linha aqui também, tá? E diminuiu também a flecha. Então, feito esses ajustes, já ficou melhor para esse desenho que a gente vai trabalhar em metro. Mas essa configuração não vai servir para números maiores, então de centímetro ou milímetro, porque aí vai ficar muito pequeno essa configuração. Então ficou boa só para números pequenos, né? Quem trabalha com metro. É preciso fazer essa diferenciação para que consigamos configurar corretamente as cotas. Aqui no canal também temos um vídeo explicando passo a passo dessa configuração de cota, tá? O que mudar, o que não mudar. Aqui é só para a gente entender melhor a questão das proporções e unidades de medidas. Qual a melhor forma de desenhar mais rápido e ter melhor domínio do programa? Esta é uma pergunta que eu recebo às vezes de alguns profissionais e estudantes, dizendo que demoram muito para criar os seus projetos, se não tem uma forma para agilizar um pouco mais. Então, se você consegue entregar os seus projetos dentro dos prazos, a velocidade como você trabalha não vai interferir tanto. Mas dentro do processo de trabalho, você pode usar algumas técnicas e algumas formas mais simples e práticas para que você tenha menos estresse e consiga trabalhar de melhor forma, não é? Como eu comento nos vídeos da série Produtividade do canal, você pode acessar a playlist de Produtividade. A primeira coisa é ajustar a área de trabalho. Como já vimos anteriormente, você pode retirar aqui alguns itens que vêm na tela inicial para que você tenha uma visão melhor da sua área de trabalho. Isso por si só já vai ajudar bastante. E aí você usa algumas técnicas, como utilizar os comandos aqui no menu Ribbon, junto com alguns atalhos, né? Então você tem uma posição das mãos, então uma mão fica sobre o mouse e outra sobre o teclado. Vai trabalhando com uma mão no mouse dentro do desenho, com a outra mão vai acionando os atalhos, vai cancelando no ESC, e assim você consegue agilizar um pouco mais. Parece básico e simples, né? Mas às vezes a gente vê pessoas trabalhando apenas com a mão direita, fazendo tudo com uma mão só. Então é legal você ter essa questão da postura também, isso vai ajudar bastante. E aí utilizar sempre as melhores técnicas, né? Estar sempre vendo quais são as melhores técnicas para fazer os desenhos, né? Para fazer a impressão, a documentação, né? E utilizando dessas técnicas, que assim você vai criar um hábito, né? Então você tem um hábito da postura, junto com os comandos, com as formas de trabalho, e aí com isso você cria um hábito de criar melhor os seus projetos. Não que você vai fazer bem rápido os seus projetos, né? Vai aumentar muito a velocidade, essa não é a intenção, mas que você
deslanche, né, tenha um pouco mais de agilidade e facilidade para trabalhar no seu programa. Entender o programa e utilizar de menores técnicas, que dentro de um tempo isso vai criar um hábito de trabalho. Então, como eu sempre digo, a produtividade não é fazer apenas mais, mas sim fazer mais e melhor. Ter mais agilidade, mas mais qualidade também. E a nossa última pergunta é se compensa aprender o AutoCAD 3D. Como vimos na primeira pergunta e sabemos, a grande maior parte do trabalho no AutoCAD é para projetos técnicos em 2D. Mas como eu já disse em outros vídeos e lives aqui do canal, há também um espaço para o aprendizado do AutoCAD 3D. Mesmo que ele não tenha uma grande demanda por trabalhos, é interessante aprender porque é uma forma de conhecer o programa de uma forma mais geral. Mesmo que você não vá utilizá-lo imediatamente, você vai conseguir ter uma melhor visão do programa e também para a criação de projetos. Você pode não utilizá-lo, o AutoCAD 3D, no seu trabalho de hoje, mas você pode incrementar o seu currículo com esse conhecimento também. E mesmo que na empresa onde você trabalha você utiliza um outro software para modelagem 3D, também é interessante pela questão da metodologia. Então, se você já usa o 2D, você vai ter facilidade em aprender, né, a parte de 3D. E se precisar para fazer algum tipo de detalhamento, você já vai ter esse conhecimento. De forma geral, a demanda por trabalhos do AutoCAD 3D é bem menor, e mesmo que você for aprender um software mais potente para modelagem 3D dentro da sua área, ainda assim é bastante interessante ter esse conhecimento. E se você for um autônomo, por exemplo, você consegue oferecer esse tipo de trabalho também. Eu, por exemplo, como eu trabalho de design projetista, eu consigo oferecer esse trabalho. Tenho alguns trabalhos feitos nas áreas de arquitetura, de design de interiores, na parte de mecânica e de produtos. Eu também tenho alguns trabalhos com a parte de mobiliário e de objetos menores, que eu consigo oferecer esse trabalho por eu ter esse conhecimento. E eu consigo integrá-lo também com o projeto técnico em 2D. Eu consigo fazer tudo no mesmo arquivo, por exemplo, né? Então eu faço a planta, faço todo o detalhamento e também faço a modelagem 3D desse projeto. Tá? Então é um trabalho a mais que eu consigo oferecer. Mesmo que você não tenha uma demanda no momento, é interessante sim ter o conhecimento do AutoCAD 3D, mesmo se for fazer o uso de outras ferramentas. Então, o conhecimento por si só é bastante interessante e importante. Então, esse é o nosso vídeo dos 5.000 inscritos, com as 10 perguntas mais frequentes que eu costumo receber, respondidas aqui também. Se você tem mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou entrar em contato. Se você achou muito básico, também pode colocar aí o seu comentário, o que você acha que seja interessante e importante da gente comentar por aqui. E também você pode ver o vídeo sobre AutoCAD avançado aqui do canal. Então chegamos a 5.000 inscritos, que é um número talvez não tão grande, mas para um canal técnico de videoaulas é um número bastante expressivo, dado também a interação que eu tenho em cada videoaula. Então, muito obrigado por você me acompanhar até aqui. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe aí com os seus colegas de trabalho e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Mais uma vez, obrigado e vamos para os nossos próximos 5.000 inscritos.